Boa noite, pessoal. Hoje você vai mergulhar em uma época brutal, onde até o amor vinha com espadas embainhadas. Primeiro, vamos caminhar no frio ao lado de uma jovem noiva viking e entender por que seu destino era mais trágico do que romântico. Depois, investigamos se Ragnar Lodbrok realmente existiu ou se foi só um mito com machado e barba trançada. Seguimos rumo aos navios funerários e às runas misteriosas, tentando decifrar o que os vikings deixaram para trás. E por fim, exploramos o contraste entre os banquetes dos jarros e a dura vida nos barracos de palha. Antes de dormir, comente aqui de onde você é e que horas são aí agora. É muito gratificante saber quem está se juntando ao canal. Você não está sozinho essa noite. Se realmente gostar do conteúdo, curta e inscreva-se. Isso ajuda muito o canal a crescer. Prometo que esse gesto não vai custar o seu sono. Agora, diminua as luzes. Se sinta confortável e vamos começar a história de hoje. Você acorda com o frio roçando o rosto, mesmo coberta por peles de carneiro endurecidas pelo uso. Ainda é escuro lá fora, mas o seu corpo sabe que o dia começou. A escuridão dentro da casa longa não é completa. Há o brilho fraco de brasas adormecidas sob as cinzas da fogueira central. Um pouco de fumaça ainda paira no ar, vinda das cinzas que fumegam discretamente, esperando o primeiro sopro de vida da manhã. O teto, construído com vigas de madeira escurecida e musgo, chia levemente com a umidade, pingando gotículas em alguns cantos. Você escuta o som da água cair em algum recipiente de barro deixado sob a goteira durante a noite. Constância quase embala os últimos segundos de descanso. Mas não há tempo para descanso. Hoje é o seu casamento. Você tem 12 anos. Talvez 13, se as contas do último inverno estiverem corretas. Não que alguém tenha marcado com precisão. Você não teve uma infância longa, mas ainda assim sente o peso repentino de deixá-la para trás. Ao lado, sua mãe já está em pé, reacendendo a fogueira com gravetos finos e um sopro cuidadoso. Ela não fala, apenas indica com o queixo o jarro de água limpa para você se lavar. Você se levanta sem protestar, os pés tocando o chão de terra fria, e caminha devagar, sentindo o peso da expectativa sobre os ombros ainda leves. A água está gelada, mesmo depois de uma fervura parcial. Você mergulha um pano áspero e o passa pelos braços, pescoço e rosto. A fumaça da fogueira sobe lentamente, trazendo com ela o cheiro de madeira molhada e gordura velha. Sua mãe entrega um pequeno recipiente com gordura de foca para passar nos cabelos. Ela mesma começa a penteá-los com um pente de osso. Cada puxada separa não apenas os fios, mas as etapas da sua vida. Ela tece sua trança com precisão. Uma trança grossa e única, puxada para trás. A marca das mulheres prometidas. A partir de hoje, seu cabelo será sempre assim, preso, organizado, obediente, como você deverá ser. O vestido é de lã grossa, tingido com urtiga fervida, verde escuro, levemente áspero. Por cima, um avental de linho com alças cruzadas, fivelas de bronze polido. Há bordados discretos nas bordas, pequenos nós que sua avó ensinou a fazer, símbolos de proteção contra má sorte. Sua mãe coloca um colar de contas de âmbar em seu pescoço. Ele pertenceu à bisavó. Isso é para fertilidade, ela diz, sem olhar nos seus olhos. Você não entende exatamente o que isso significa, mas não pergunta. Lá fora, a aldeia começa a despertar. O ar cheira a fumaça e a peixe defumado. Os cães uivam ao longe. Um homem corta lenha com precisão monótona. Crianças correm atrás de galinhas, enquanto mulheres recolhem redes deixadas ao relento. O mundo segue igual, mas você está prestes a ser colocada em outro papel, como uma peça de madeira trocada de posição na construção de uma casa antiga. Seu pai se aproxima acompanhado de 3 homens. Um deles é seu noivo, alto, com braços fortes, cabelo amarrado e um manto escuro preso por um broche em forma de lobo. Você o viu uma vez, de longe, durante uma feira. Não trocaram palavras. Hoje,
Ele será o seu marido. A cerimônia é breve. O anel de bronze repousa sobre uma pedra plana, adornada com musgo seco e runas esculpidas em volta. Você e ele colocam as mãos sobre o anel, enquanto o ancião pronuncia palavras em tom cerimonioso. Não há emoção. Não há bênçãos alegres. Apenas o ritmo das palavras antigas. Um machado é fincado no tronco ao lado. É o selo da união, e também o símbolo da possibilidade de rompê-la, caso a fertilidade não se cumpra. Essa é a parte que ninguém diz em voz alta. Após a cerimônia, vocês compartilham uma tigela de hidromel. É doce, espesso e arde levemente na garganta. Um gole para ele, um gole para você. É a única troca direta entre vocês. Não há troca de votos, apenas deveres implícitos, silenciosos e negociáveis. Você não sente tristeza nem alegria, apenas um grande vazio, uma espera que não se completa. A despedida de sua família é breve. Sua mãe lhe dá um embrulho com uma pequena pedra envolta em couro. É um talismã contra a morte de parto. Você o guarda no bolso interno da túnica, sentindo seu peso contra o corpo. Seu pai não fala, apenas acena com a cabeça. Seus irmãos, muito pequenos para entender, observam à distância, mordendo pedaços de pão velho. A viagem até a nova casa é feita em um trenó puxado por bois. O caminho é irregular, pontilhado por pedras e lama. O céu permanece cinzento. O vento sopra constante. Você se concentra em não tremer, em manter o olhar firme, em não demonstrar medo. O noivo caminha ao lado em silêncio. De vez em quando, olha para o horizonte como se já estivesse longe. A casa onde você viverá agora é maior do que a sua anterior. A estrutura de madeira escurecida se curva sob o peso do tempo e da neve passada. A porta rende. Dentro, a penumbra domina. O fogo central está aceso, mas fraco. O cheiro é denso, mistura de fumaça, suor antigo, lama molhada e carne seca. Você não entra como convidada, entra como parte do inventário. A sogra observa com olhos pequenos. Não diz nada. Apenas entrega uma colher de madeira, apontando para um caldeirão. Há uma raiz a ser cortada. Você obedece sem hesitar. Começa ali, sem cerimônia, sua nova rotina. As outras mulheres não se apresentam. Simplesmente estão. Uma penteia cabelo de criança. Outra costura. Uma terceira limpa a borda de um jarro. Todas fazem algo. Ninguém conversa. O silêncio da casa longa é absoluto, apenas interrompido por ruídos do cotidiano. O aspado do couro, o tilintar do metal, o chiado da gordura. Você é conduzida ao seu canto. Um espaço junto à parede lateral, separado por uma manta. Ali há um baú velho, um feixe de palha para dormir e uma pequena prateleira com um pote vazio. Suas novas posses. Você se senta e observa. A manta ondula levemente com o vento que passa sob a madeira mal vedada. Sua respiração é baixa, o coração apertado, mas você não chora. Ao anoitecer, a refeição é simples, mingau grosso de cevada com lascas de peixe. Todos comem juntos, mas não há conversa. Cada um olha para sua tigela. O homem senta à cabeceira, come rápido e sai. Você o segue com os olhos. Depois, limpa a sua tigela, lava as mãos e se recolhe. As mantas são ásperas. A palha perfura a pele com pequenas pontas invisíveis. Você vira de lado, tenta se acomodar. O corpo dói, não pelo esforço, mas pela tensão acumulada. Lá fora, o vento aumenta, sopra pelas frestas da casa, fazendo as tábuas gemerem. O som é constante. O frio penetra. O sono não chega. Você respira devagar. Você espera. E no escuro, repete para si o que ouviu tantas vezes. Agora você é mulher. Mas a voz que repete ainda é a de uma menina. O dia começa antes que o céu clareie.
Acordar com a primeira fumaça do fogo reacendido se torna um hábito, e logo você distingue quem está de pé pelo som dos passos. A sogra anda arrastando os calcanhares, o cunhado anda com o peso no pé esquerdo, e a irmã dele anda de lado, como se carregasse sempre algo frágil. Você ainda dorme num feixe de palha improvisado, e embora tenham dito que em breve haveria um espaço melhor, ninguém fala disso desde a primeira semana. É improvável que melhore. As tarefas não são dadas, são absorvidas. Ninguém diz o que deve ser feito. As atividades estão impressas no ritmo da casa. Quando o fuso aparece sobre o banco, é hora de fiar lã. Quando a água está morna e há panos empilhados, é dia de lavar. Quando a faca está sobre a mesa, é sinal de que a carne é cortar. Você observa, aprende, executa. Errar é ser observada com silêncio mais longo. A punição não é física, é ser ignorada. A rotina é marcada por rituais pequenos e repetitivos. Lavar os potes com areia, cortar raiz de bardana em lascas finas, amassar a cevada, secar o linho em linhas amarradas no teto. Cada ação leva tempo. Nada é imediato. O ritmo do mundo viking é lento e duro. Nada se move por si só. É necessário forçar, esfregar, carregar, amarrar, aguardar. E no meio disso tudo, ainda precisa manter os gestos suaves, discretos, sem provocar tensão. O inverno ainda não chegou por completo, mas se anuncia no vento mais cortante e nos dias cada vez mais curtos. A casa escurece mais cedo. O fogo é mantido aceso quase o tempo todo. A fumaça densa tinge tudo com um tom acinzentado. As roupas, o cabelo, a pele, tudo começa a cheirar igual. Madeira queimada e gordura antiga. Você aprende a lavar-se com neve, a esquentar pedras para colocar sob a manta, a conservar calor com folhas secas entre as peles. As mulheres falam entre si, mas raramente com você. Elas compartilham lembranças de partos passados, de colheitas ruins, de esposos que não voltaram. As conversas ocorrem em voz baixa, enquanto as mãos estão ocupadas. Quando você tenta participar, as palavras saem tímidas, deslocadas, como um animal estranho em uma matilha fechada. E você recua, volta para o silêncio. Com o passar dos dias, você começa a observar mais do que as pessoas dizem. Como elas olham, como colocam as mãos na cintura, como deixam ou não objeto ao seu alcance. A irmã do seu marido, por exemplo, deixa sempre um pedaço a mais de pão para o irmão. A sogra, por outro lado, serve-se antes de todos. Pequenos sinais da ordem invisível da casa. Uma vez por semana, a feira na vila vizinha. Os homens saem cedo, armados, com mantas dobradas sobre os ombros e sacolas de couro cheias de peixe seco, couro curtido ou ossos de animais esculpidos para troca. Você fica, as mulheres ficam, com as crianças, os animais, a comida, a manutenção da vida. Às vezes, um grupo de mulheres vai também, mas não você. Ainda não. Você ainda é considerada jovem demais para negociar, velha demais para brincar. Você está na entre-safra da idade, onde não se é nada, apenas uma ferramenta funcional. Certo dia, a sogra traz uma tina de água aquecida e um feixe de roupas sujas de sangue. Há uma mulher grávida na casa ao lado que entrou em trabalho de parto. Você não verá a criança, não ouvirá seu choro, mas verá o pano encharcado. Você lava sem fazer perguntas. Lava 2 vezes, esfrega com sal, mergulha em água fria. Depois estende e finge que não viu. É assim que se aprende. À noite, o marido retorna. Você não sabe bem onde ele esteve. Ele carrega um pequeno saco de couro. Entrega você com um gesto curto. Dentro há um pente novo, de osso trabalhado, com desenhos simples de serpentes. Ele não diz nada. Você tampouco. Apenas guarda o objeto. Mais tarde, ele se deita ao seu lado. O espaço é apertado. Ele vira de lado, adormece rapidamente. Você permanece acordada.
O sono vem tarde. Quando vem, o corpo pede descanso, mas a mente vagueia. Você se lembra do rosto da mãe, da suavidade do colo dela quando ainda cantava para você, de uma fogueira acesa num verão que parecia durar mais tempo. Você se lembra de risos que se perderam no vento. Tenta não se lembrar do que foi embora, mas lembrar é inevitável. É o que resta nas noites sem conversa. A rotina, com o tempo, se impõe com tal força que os dias deixam de ter nome. Segunda, terça, quinta, essas palavras não importam. Importa apenas se o dia está bom para secar grãos, se a noite trará geada, se o próximo lote de carne ainda serve. Os dias se dobram um dentro do outro, como mantas mal dobradas num baú. Às vezes, você se surpreende ao ver que uma criança cresceu, ou que já é tempo de colher raízes. A noção de tempo se desfaz. Só o corpo sente, e o corpo dói. Nas raras vezes em que há alguma festividade, como o retorno de uma expedição ou uma oferenda aos deuses, o ritmo se altera um pouco. Há hidromel, há cânticos. Às vezes, um velho traz uma harpa. Os homens bebem até rir alto. As mulheres dançam pouco, discretas, em círculos curtos. Você observa e deseja, não um lugar de destaque, mas apenas um momento de leveza. Um instante onde seus pés não doam, onde seus ombros se soltem. No entanto, mesmo nas festas, há funções. Alguém precisa cuidar do mingau. Alguém precisa limpar os restos da banha. Alguém precisa carregar água extra. E quase sempre, esse alguém é você. Você começa a perceber que a juventude que ainda pulsa no seu corpo não encontra espaço para existir. Ela precisa se curvar, se calar, se esconder. Não há espaço para pergunta, para erro, para invenção. Há apenas continuidade. O dia segue o outro, como o ponto segue o fio. E você vai junto. Você aprende que ser mulher naquela casa é manter a roda girando, silenciosamente, cuidadosamente, sem que ela pare. Se algo falhar, a culpa será a sua. Se tudo funcionar, será como deveria ser. E, nesse contexto, você começa a desaparecer. Não por falta de vontade, mas porque é assim que se sobrevive. A brisa úmida do início do outono dá lugar ao vento cortante. Agora, ao acordar, você já sente o ar mais fino entrando pelas frestas das tábuas. O frio não se aproxima mais, ele se instala. Ao lado do seu leito de palha, há um jarro de barro rachado com água. Você costumava beber dele ao despertar. Hoje, ele está coberto por uma camada fina de gelo. Você passa o dedo com cuidado sobre a superfície congelada, como quem reconhece um aviso. O tempo agora se torna outro. A casa longa escurece mais cedo e o fogo precisa ser mantido por mais horas. Há menos luz natural para costurar, fiar, cortar e os olhos doem. A fumaça que antes se dissipava com facilidade agora paira espessa, porque a ventilação está parcialmente vedada para conter o calor. Você respira devagar. Há uma tosse seca que começa a ecoar entre os mais velhos, uma tosse que você reconhece dos invernos passados. Ela chega e demora a ir embora. As tarefas mudam com a estação. As raízes colhidas nos meses anteriores agora precisam ser preservadas, enterradas em potes com areia, penduradas em cordas dentro de bolsas de couro, secas sobre tábuas próximas ao fogo. O peixe está quase no fim. A carne salgada foi reduzida a alguns pedaços duros e escuros, guardados no canto mais frio da casa. Você precisa fazer durar. Cada colher de gordura, cada pedaço de casca fervida para virar sopa. A vida em grupo se torna mais apertada. Todos agora passam mais tempo juntos, respirando o mesmo ar espesso, compartilhando o mesmo espaço exíguo. As tensões que antes se dissipavam nos campos ou no mercado agora fermentam ali dentro. Um olhar atravessado demora mais para desaparecer. Um gesto ríspido permanece no ar como o cheiro da gordura queimada. Seu corpo muda também.
O sangue da menarca veio e foi. O ventre parece mais pesado. As dores aparecem com frequência. Você tenta ignorá-las, mas elas retornam como o vento na porta. À noite, sente cólicas estranhas, como se alguém empurrasse o interior com as mãos frias. Uma das mulheres mais velhas a observa em silêncio. Um dia, ela lhe entrega um amuleto feito com linha torcida, um pequeno nó preso, um pedaço de osso de foca. Para quando chegar a hora, ela diz: você não pergunta mais nada. Com o frio, os animais dormem mais dentro da casa. Os porcos são mantidos em um cercado improvisado próximo à entrada. O cheiro é forte, mas o calor que eles emitem ajuda a manter o ambiente menos gélido. Você acorda às vezes com o ronco de um deles, ou com o som de patas raspando madeira. Também há mais pulgas. As peles coçam, os lençóis nunca parecem limpos, por mais que você ferva água e esfregue. Você não vê o marido com frequência. Ele sai por dias em busca de comércio, caça ou madeira. Quando volta, traz pouco: um pedaço de couro, uma faca mais afiada, uma história breve e incompleta. Ele fala pouco, dorme rápido. Às vezes, deita ao seu lado e vira-se sem dizer nada. Em outras noites, apenas deita sobre você sem pedir permissão. Depois, dorme como se nada tivesse ocorrido. Você olha para o teto, segura a respiração, espera que o som da lenha quebrando a distraia. Quando não distrai, você se vira para o canto e tenta não pensar. A barriga cresce, lenta, mas firme. As roupas já não cabem como antes. A sogra observa com mais frequência, medindo seu desempenho. Você não tem certeza se ela espera um menino, mas sente que a sua utilidade está sendo reavaliada. Em um dia particularmente cinzento, o vento entra por uma rachadura recém-formada na parede. Você tenta vedá-la com trapos, mas o frio continua escapando por ali, como se insistisse em fazer parte da casa. Sua pele resseca, os lábios racham. A água, mesmo fervida, não aquece por muito tempo. Você aprende a segurar pedras aquecidas nas mãos antes de dormir. Às vezes, adormece com elas ainda quentes sob o tecido. A casa vizinha enterra uma criança. Você ouve os lamentos abafados. Ninguém diz o motivo. Todos sabem que não se pergunta. Você corta raízes no silêncio. Tenta manter o caldeirão fervendo. Mais tarde, um dos homens da casa traz uma tábua pintada com runas, símbolo de passagem para o outro mundo. Ele prega na parede, entre dois arcos de chifre. Uma forma de lembrar, uma forma de afastar o azar. A gravidez avança. Você sente fome com mais frequência. Sede também, mas não a fartura. As colheres são contadas. Às vezes, uma porção maior vem. Às vezes, não. Você aceita, sempre. Agradece com os olhos, baixa a cabeça. Em noites de vento forte, os sons da floresta chegam mais intensos. Galhos quebrando, folhas raspando, animais uivando. Você imagina lobos, mas também imagina espíritos. Lembra das histórias contadas ao pé do fogo, de mulheres que morreram no parto e voltaram com olhos brilhantes e voz sem som. Você se encolhe, cobre o rosto com um manto. O medo, como o frio, entra pelas bordas mais escondidas. Às vezes, a casa inteira silencia. Um silêncio que não vem da ausência de som, mas da presença do incômodo. Alguém fala mais alto, outra responde com dureza. O clima muda. Você percebe como pequenos atritos se ampliam na escassez. Como um pedaço de carne menor que o esperado pode gerar desconfiança. Como a escassez de luz provoca mais sombras. A irmã do seu marido, um pouco mais velha que você, ajuda no parto de uma cabra. Você observa. O animal geme, se contorce e, ao fim, uma cria escorrega para fora. Ela limpa com as mãos, corta o cordão com os dentes, envolve em trapos. Vai viver, diz, como quem fala de sorte, não de ciência. Você pensa,
Será que com gente é igual? Você começa a preparar os panos. Ferve, estende, enrola. Aprendeu que as mulheres fazem isso mesmo sem ordem. Apenas sentem que está chegando a hora. O corpo da mulher viking é acostumado à dor, mas isso não significa que ela doa menos. Você sente cólicas em uma madrugada. Poucas. Depois, silêncio. Mais tarde, sente um aperto no ventre. Anda em círculos. A sogra observa, mas não diz nada. A velha se aproxima. Lhe entrega uma infusão morna feita com folhas amargas, para acalmar. E você bebe. Ninguém fala sobre o parto. Ninguém planeja. É como a neve. Espera-se, mas nunca se sabe o dia. Você vai dormir sentindo o ventre tenso. Não sabe se é medo, cansaço ou chegada, mas sabe que, no fundo, tudo isso ainda é começo. A dor não vem como uma flecha. Vem como um tambor profundo, tocado de longe, que se aproxima aos poucos. Você sente a primeira batida ainda de madrugada, ao se virar na palha. Um peso novo, uma pressão estranha. Você fecha os olhos e espera que passe, mas ela retorna com mais firmeza. Depois, novamente, mais perto. A respiração se torna atenta. O corpo começa a se preparar. Você não grita. As mulheres não gritam. Não se deve. Grito é fraqueza, dizem. Grito chama maus espíritos. Então você respira. Conta os intervalos. Espera o próximo aperto. E ele vem, mais fundo. As outras mulheres percebem, mas ninguém se apressa. Elas continuam moendo, costurando, limpando. Apenas os olhos mudam. Olham para você com mais frequência. Olhares que calculam, que medem. A velha senta ao seu lado, segura seu pulso, passa a mão pela sua testa. Depois se levanta e começa a separar panos. Você se senta devagar. Os joelhos doem. O ventre parece uma bolsa viva, apertada por dentro. Uma bacia com água morna é colocada perto do fogo. Ervas são jogadas dentro. O cheiro muda. Um cheiro amargo, denso, familiar. Um cheiro de nascimento. A casa longa permanece em silêncio. Os homens saíram no dia anterior. Só voltarão à noite. Talvez mais tarde. É melhor assim. A velha ajeita os trapos no chão, perto do calor do fogo. Um feixe de peles é disposto em forma de leito improvisado. Você se deita com ajuda. A manta é retirada. O vestido afrouxado. A pele arrepia-se com o contato do ar frio. A respiração agora é curta. O tambor bate mais rápido. As dores vêm em ondas. Às vezes curtas, às vezes longas. Seu corpo treme. As mãos apertam o tecido sob você. A velha fala palavras curtas, como comandos de uma língua secreta. Empurra, segura, respira, espera. Você obedece. As horas passam como nuvens densas. Você perde a noção do tempo. Não sabe se ainda é manhã. Não sabe se já é noite. O calor do fogo mistura-se com o suor da testa. Um pano úmido passado em sua nuca. Uma colher de mel toca seus lábios. Você engole sem pensar. A mente se resume a uma coisa: abrir. A pressão é total. Como se o próprio mundo estivesse tentando sair de dentro de você. O corpo que cresce em seu ventre agora força a passagem. E finalmente, há algo. Um escorregão. Um choro curto. E então, silêncio. A velha segura o bebê com firmeza. Corta o cordão com uma faca aquecida na brasa. Enrola em panos. Verifica os olhos, os dedos, a respiração. A criança mexe-se, soluça e depois adormece. Menina, ela diz. Você não responde. Apenas fecha os olhos. Tudo pulsa, tudo gira. Mas, por um momento, o tambor silencia. A criança é colocada em seu peito. É pequena, quente, frágil. Você não sabe o que sentir. Alívio,
Medo, afeto, exaustão? Todas essas palavras parecem distantes demais. O que você sente é apenas presença. Algo vivo, algo inteiro, algo seu, mas não exatamente seu. As outras mulheres retomam suas tarefas. Uma recolhe os panos sujos, outra lava a tigela. A velha senta ao seu lado e esfrega uma pomada em suas pernas. O cheiro é forte, mas reconfortante. Você foi firme, ela diz, e não diz mais nada. E você entende, isso, naquele lugar, é um elogio raro. Durante os dias seguintes, seu corpo parece um campo de batalha calado. As dores continuam, mas são diferentes. Uma dor funda, como de raízes que se rearranjam. Você se move devagar. Fica sentada por longos períodos. A bebê dorme junto a você, envolta em trapos e silêncio. Você aprende a amamentar. Não foi natural no início. O leite demorou. O choro irritava os mais velhos. Mas com o tempo, ela suga com força. Fecha os olhos. Agarra o dedo com uma mão minúscula. E você, em silêncio, observa, por longos minutos, horas, às vezes, observa, porque não há muito mais o que fazer. A criança é examinada com frequência. Tocam sua testa, seus pés, seu umbigo. Observam se ela tem força, se vai durar. Alguns bebês não duram. Você viu isso acontecer. Uma febre, um choro demais, um silêncio longo demais. A vida é delicada como linha de lã sem torção. O marido retorna dias depois. Entra com a mesma expressão de sempre. Senta-se. Depois olha para você e para a criança. Não diz nada. Apenas acena com a cabeça. Mais tarde, traz um objeto simples. Um pedaço de madeira com o nome dele entalhado. Para ela, diz, colocando ao lado da manta. Depois se deita e dorme. Você passa a dormir menos. Cada barulho da criança desperta. Um suspiro, um gemido, um movimento. Mas você não se importa. O corpo está alerta. Está entregue. É como se, por agora, sua única função fosse manter aquele pequeno ser respirando. E isso basta. As tarefas retornam lentamente. Primeiro, pequenas coisas. Depois, mais. Em pouco tempo, você volta a moer cevada, cortar carne, recolher lã. O corpo ainda dói, mas ninguém comenta. Ninguém pergunta se você está pronta. Apenas esperam que esteja. Com o tempo, a menina abre os olhos com mais frequência. Sorri, ou algo próximo disso. Balbucia sons que parecem palavras de outro mundo. Você a carrega junto ao peito, amarrada com um pano. Vai com ela buscar água, vai moer, vai costurar. Ela cresce e você encolhe, não no corpo, mas no tempo. Seus dias agora giram em torno de 2 ritmos, o da casa e o dela. Algumas noites você a observa dormir e pensa se ela terá mais sorte, se casará mais tarde, se escolherá, se comerá melhor, se sonhará, mas não fala nada disso. Apenas pensa. Por quê? Como aprendeu, o silêncio protege. Às vezes, é só ele que resta. A neve cai fina pela primeira vez no final daquele mês. Flocos pequenos, quase invisíveis, mas anunciam o que está por vir. O grande frio, a longa noite, o tempo de escassez. Você se agasalha melhor, cobre a criança com mais peles. Dorme de lado, com ela colada ao ventre. Sonha com fogo, com calor, com o som do verão. E acorda com o galope do vento nas janelas. Ela respira fundo. Você também. E, pela primeira vez em muitos meses, você sussurra algo em voz baixa. Não uma prece, não um pedido, apenas um nome. O nome que escolheu para ela. O único som que, agora, parece realmente seu. Você já ouviu o nome. Mesmo que ninguém o diga com clareza, ele aparece de tempos em tempos.
quando os homens se reúnem perto do fogo, quando uma criança quer impressionar, quando um guerreiro retorna de viagem e deseja ser lembrado. O nome ecoa com o vento do norte. Ragnar, Ragnar Lodbrok. Ele não é apenas um homem. É uma lenda envolta em fumaça, em cantos antigos, em peles de lobo, machados banhados em sangue e sal. O nome é dito com reverência e com dúvida, porque, ao mesmo tempo que muitos acreditam, poucos sabem. Você pergunta em voz baixa, enquanto costura uma bainha. Ele existiu mesmo? A velha não responde de imediato. Apenas esfrega as mãos nas palmas gastas do avental. Depois diz, se não existiu, devia. E talvez essa seja a melhor resposta. Na tradição oral dos povos do norte, nomes são sementes. Lançados no solo do tempo, germinam versões diferentes. Um homem torna-se dois. Um feito vira mil. Uma viagem atravessa gerações. E com Ragnar não foi diferente. Ele é ao mesmo tempo um rei, um saqueador, um pai, um mito. Dizem que era filho de Sigurd, um matador de dragões, e de Kraka, mulher de origem misteriosa. Outros juram que ele surgiu do nada, como um trovão seco. Ele teria lutado contra reis saxões, saqueado Paris, enfrentado serpentes gigantes e deixado filhos que mudaram meio mundo. Tudo ao mesmo tempo. Mas o tempo não confirma. Os pergaminhos, quando existem, não coincidem. Os cronistas cristãos o citam com desconfiança. Os escaldos vikings o exaltam em versos. O que se sabe com certeza? Pouco, talvez nada. E, mesmo assim, todos falam dele como se fosse ontem. Você imagina Ragnar sentado à proa de um dracar, o barco comprido com a cabeça de dragão, cortando as águas frias sob neblina. Ele veste pele de urso, seu olhar é firme, seus homens o seguem com fé cega. Não por medo, mas por promessa. Dizem que era carismático, mas também cruel, que era inteligente, mas impulsivo, que buscava glória acima de tudo, e que, mesmo nos fracassos, deixava marca. Onde Ragnar passava, o mundo mudava. Um dia, enquanto as mulheres torcem fios junto à fogueira, um dos homens mais jovens da aldeia retorna da feira. Ele traz, além de sal e sabão, um pedaço de couro com desenhos. Nele está esboçado algo como um retrato, um homem alto, barba trançada, cercado por serpentes. Ele mostra com orgulho. É Ragnar, o dos contos. Dizem que morreu num poço de cobras. As mulheres se entreolham. A velha resmunga. Isso é para assustar criança, ela diz. Ou talvez para ensinar. A história da morte de Ragnar é uma das mais contadas. Capturado por um rei inimigo, teria sido lançado num poço cheio de serpentes venenosas. Teria cantado enquanto morria, zombando de seus inimigos, profetizando a vingança de seus filhos. Uma morte feita para ecoar, para inspirar, para endurecer os mais jovens e consolar os mais velhos. Mas será que foi real? Você se pergunta enquanto mexe um caldo grosso com uma colher de madeira. O fogo crepita e os vapores sobem devagar. Você tenta imaginar alguém cantando enquanto moe, cercado por cobras. Parece improvável, parece impossível e, mesmo assim, parece necessário. Por quê? No mundo onde você vive, os heróis não podem ser pequenos. Eles precisam ser maiores que a dor, maiores que o medo, maiores que a morte. Eles precisam ser vozes em meio à escuridão. Por isso Ragnar resiste. Entre os historiadores modernos, o consenso é incerto. Há evidências fragmentadas. Um líder viking chamado Reginirus, que atacou Paris em 845. Um poema islandês do século XIII. Crônicas anglo-saxãs que falam de invasores nórdicos com filhos notáveis. Nenhuma peça se encaixa perfeitamente. É como um quebra-cabeça feito com pedaços de lenda e madeira velha. Talvez Ragnar seja a soma de vários homens. Um nome que acumulou histórias.
Um rosto emprestado por gerações. Um símbolo útil para narrar glórias e justificar guerras. Mas para o povo comum, isso pouco importa. A verdade é menos importante que o sentido. E Ragnar, para quem ouve suas histórias ao redor do fogo, serve como espelho e como farol. Ele é aquele que foi além, que não temeu o desconhecido, que enfrentou o impossível e se tornou eterno. No canto da casa, o mais novo dos filhos da sua cunhada brinca com pedaços de osso. Ele os arruma em fila, como se fossem soldados. Em voz baixa, repete: "Eu sou Ragnar. Eu sou o filho do trovão." Você sorri discretamente, não pelo que ele diz, mas pelo jeito como diz. Porque você mesma já pensou assim. Quando criança, acreditava que poderia ser como ele, que um dia teria poder, escolhas, liberdade. Agora sabe que isso não acontecerá, mas ainda assim, não despreza o mito. Ele serve a outros propósitos. Às vezes, ele serve para suportar. Você imagina que em outras aldeias, outros nomes surgem, mas poucos resistem como Ragnar. Há algo no som da palavra, algo seco, firme, rascante. Ragnar, como o barulho de uma pedra contra escudo, como um trovão baixo antes da tempestade. Em algumas noites mais tranquilas, os escaldos, poetas andarilhos, visitam a aldeia. Sentam-se ao lado da fogueira e recitam versos antigos, memorizados com cuidado. Em uma dessas ocasiões, um homem de barba branca recita: Ragnar, o das braçadeiras de ferro, que cruzou os mares com fogo e ferro. Morreu entre cobras, mas cantou, e seus filhos vingaram a dor. Os homens ouvem em silêncio. As mulheres continuam fiando, mas ouvem também. A criança dorme em seu colo, e você embala devagar, no ritmo dos versos. Na ausência de provas, restam canções. Na ausência de documentos, restam histórias. E para muitos, isso basta. Ragnar Lodbrok talvez nunca tenha vivido, mas se viveu, viveu muitas vezes. Em cada canção, em cada marcha, em cada menino que pega um osso e diz que é um machado. As histórias sobre Ragnar não terminam com sua morte. Pelo contrário, muitas vezes é depois da morte que a lenda realmente começa. E, no caso dele, a semente que plantou floresceu em algo ainda maior, seus filhos. Se Ragnar é o trovão distante, seus filhos são os ecos. Cada um com nome próprio, feitos próprios, destinos próprios, mas todos, inevitavelmente, ligados à mesma raiz. Uma linhagem que, dizem, espalhou medo, admiração e cinzas por metade da Europa. Na sua aldeia, poucos conhecem os nomes todos, mas alguns circulam com mais força. Ivar, o sem ossos; Bjorn, o Ironcid; Sigurd, o serpente no olho; Ubbi, Hvitserk. Nomes que soam como golpes de espada ou enigmas de pedra. Cada um deles, segundo os escaldos, herdou algo do pai. Seja coragem, seja crueldade, seja o desejo ardente por glória. Ivar talvez seja o mais conhecido, chamado de sem ossos não por deformidade, mas por fluidez, ou talvez por ambos. Há quem diga que não podia andar, outros que dançava como serpente. Alguns cronistas afirmam que era estrategista frio, calculista, quase cruel. O homem que arquitetou a vingança pela morte do pai, o que reuniu forças, o que liderou. Você escuta essas histórias enquanto estende pele sobre o varal improvisado. A neve ainda não caiu, mas o vento já corta. Uma das mulheres fala de Ivar como se fosse um ancestral distante. Ele não precisava gritar, bastava olhar. Você imagina esse olhar, um olhar que não exige espada, porque já corta. Bjorn, seu meio-irmão, é lembrado de forma diferente. Forte, impulsivo, destemido. Dizem que navegou até o Mediterrâneo, que enfrentou leões, que viu cidades de pedra e templos de mármore.
que voltou com histórias que ninguém acreditou e que, mesmo assim, tornou-se chefe respeitado, um viking de sangue quente. As lendas falam deles como se fossem semideuses. Mas você sabe, nenhum homem vive sem medo. Talvez tenham sentido frio como você. Talvez tenham tido dúvidas. Talvez, em noites sem fogo, tenham pensado em desistir. Mas não desistiram, e por isso são lembrados. A saga dos filhos de Ragnar ganha corpo nas palavras que circulam de aldeia em aldeia. São eles que formam o grande exército pagão. Uma força que cruza o mar e assombra os reinos saxões. Uma força sem rei, mas com comando. Uma força que carrega o nome do pai não como fardo, mas como bandeira. Você ouve que invadiram a Nortúmbria, que cercaram a cidade de York, que fizeram pactos e depois quebraram, que dominaram, que puniram, que vingaram. Tudo isso com a sombra de Ragnar ainda pairando sobre eles. E então se pergunta, é possível que tantos homens tenham seguido outros apenas por vingança? A morte de um pai pode gerar tanta guerra? Talvez sim, talvez não. Talvez a história da vingança seja apenas pretexto. Talvez os filhos usaram o nome de Ragnar para unificar clãs dispersos, justificar ataques, consolidar poder. Talvez a morte do pai tenha sido útil, oportuna, uma ferramenta política. Ou talvez realmente tenham chorado por ele e jurado em voz baixa, diante de uma fogueira acesa, que os inimigos pagariam. A verdade, como quase tudo neste mundo, está em algum ponto entre as duas versões. Enquanto esfrega raízes com sal, você ouve que Var morreu sem deixar filhos, que seus ossos foram enterrados sob um monte, que quem passa por ali ouve sussurros. Outra mulher diz que Bjorn foi sepultado em uma ilha remota, dentro de um túmulo de pedra. Mas há quem diga que ainda vive, ela acrescenta com um meio sorriso. Os vikings não têm medo da morte, dizem isso com frequência, mas têm medo do esquecimento. A morte é inevitável, o esquecimento é escolha. Por isso, os feitos são repetidos, os nomes preservados, mesmo que distorcidos, mesmo que em canções desconexas. Eles vivem enquanto são falados. Você reflete sobre isso enquanto costura uma túnica. Quantos nomes de mulheres sobreviveram? Quantas mães desses filhos são lembradas? Provavelmente nenhuma. A glória tem gênero e peso, e o seu lugar não é entre os contadores de histórias. É entre os ouvintes silenciosos. Mas ainda assim, você guarda os nomes. Porque, mesmo que não tenham sido suas conquistas, são parte do seu mundo. E entender o mundo é uma forma de resistir a ele. A velha diz que Var morreu sentado, que não queria ser visto caído, que ordenou seu túmulo em posição ereta, que morreu olhando o horizonte. Você não sabe se é verdade, mas gosta da imagem de alguém que encara o fim sem abaixar a cabeça. Os filhos de Ragnar foram muitos, alguns guerreiros, outros governantes, alguns esquecidos, outros misturados a outros nomes, mas todos usados em algum momento para inspirar ou para amedrontar. A política viking não é feita só com espada, é feita com canções, com medo, com memória. A imagem de um pai poderoso serve tanto para unir quanto para dividir. Serve para negociar, para ameaçar, para justificar. Você imagina Ivar diante de um exército, citando o pai como quem ergue um escudo invisível. Ragnar, meu pai, foi traído. Hoje, vocês pagam. E os homens o seguem. Talvez nem conheçam Ragnar, mas acreditam. Porque acreditam em quem acredita. No fundo, as lendas são espelhos. Cada um vê nelas o que quer ver. Um guerreiro vê coragem. Um poeta vê palavras. Um governante vê poder. Uma mulher, como você, talvez veja apenas distância. Uma história que não é sua, mas que ainda assim molda sua vida.
Porque quando os homens partem para guerrear, é você quem cuida dos filhos. Quando eles voltam com escudos rachados, é você quem limpa o sangue. Quando eles cantam vitórias, é você quem prepara a ceia. E quando morrem, é você quem queima os pertences, quem esconde o choro, quem recolhe o nome do chão. Os filhos de Ragnar mudaram o mundo, mas foi um mundo que outros sustentaram. Você termina a costura, dobras o tecido, sopra a vela e pensa que, mesmo que não existam provas, os nomes ficaram. E talvez seja isso que importa. Você está sentada próxima ao fogo, fiando lã com movimentos automáticos, quando escuta mais uma vez o nome. Alguém cita Ragnar em uma frase solta, talvez durante uma história de pescadores ou em meio a uma conversa sobre deuses. O nome aparece como fumaça, sutil, flutuante, difícil de agarrar. Isso o torna familiar e desconfortável. Desde que ouviu falar de Ragnar pela primeira vez, você passou a prestar mais atenção. Há algo na forma como os mais velhos falam dele, como se estivessem entre o respeito e a dúvida. Como se o nome ainda tivesse poder, mas também fosse uma sombra. Algo que paira, mas não se toca. Você já se perguntou se ele existiu. E continua se perguntando. Alguns dizem que sim. Que Ragnar era um homem real, um chefe de clã, um guerreiro lendário que viveu no século IX. Que foi ele quem liderou o cerco a Paris em 845. Que derrotou exércitos, que navegou por rios que os outros temiam. Que deixou filhos que mudaram o mapa da Europa. Outros dizem que não há documentos confiáveis. Que o nome Ragnar aparece em fontes diferentes, com variações confusas. Que é mais provável que tenha sido uma invenção dos escaldos, os poetas, usada para unir diversas histórias soltas sob uma mesma figura. Um nome que facilitava a narrativa. Um herói composto, costurado com pedaços de outros homens. E talvez seja isso mesmo. Ragnar pode ter sido real, mas com o tempo deixou de ser apenas homem. Tornou-se arquétipo, um molde, um contorno que serve para qualquer história de bravura. E como toda lenda que cresce demais, perdeu nitidez. Virou símbolo. Você ouve uma anedota antiga. Dizem que, quando Ragnar morreu, o céu escureceu por 3 dias, que os pássaros não cantaram, que o mar ficou imóvel. Outra mulher rebate: isso é o que dizem de qualquer grande homem. A conversa segue. Ninguém exige provas. Mas o historiador dentro de você, mesmo que não tenha esse nome, insiste. Procura rastros. Há crônicas anglo-saxãs que mencionam invasores nórdicos durante o século IX. Um deles é chamado Reginirus. Ele teria atacado Paris e recebido ouro para ir embora. Nunca mais foi visto. Alguns sugerem que esse era Ragnar. Outros acham que é coincidência. Há poemas islandeses, escritos séculos depois, que falam de um homem chamado Lodbrok, calças peludas, que matou serpentes, que se casou com mulheres extraordinárias, que teve filhos cujos nomes rimam com sangue. Mas esses poemas foram compostos muito depois dos eventos que descrevem. E a memória oral, como você bem sabe, tem vontades próprias. Se Ragnar foi real, sua história foi tomada pelo mito. Se foi mito, tornou-se real demais para ser ignorado. Na prática, não faz muita diferença. Ele existiu porque continua existindo. Não em carne, mas em palavra, em madeira entalhada, em nome gritado nas batalhas, em versos que sobrevivem ao papel. Você pensa em como isso acontece. Como um nome sobrevive há séculos enquanto outros desaparecem na poeira. Quantos homens morreram tentando ser lembrados e não foram? E quantos foram lembrados sem tentar? Talvez isso dependa menos do que se fez e mais de como foi contado. Ragnar teve sorte. Teve poetas, filhos e inimigos que escreveram sobre ele, mesmo que para atacá-lo, mesmo que para exagerar. Ele teve audiência, e onde há audiência, há permanência.
Mas você também percebe uma contradição. Quanto mais lendas alguém acumula, menos pessoa ele se torna. O Ragnar dos contos não sangra, não hesita, não envelhece. Ele está sempre ereto, espada em punho, olhar fixo no inimigo. Nunca com fome, nunca doente, nunca arrependido. Isso não é humano, é mito. E mitos servem para muitas coisas, menos para mostrar a realidade. Talvez por isso, hoje, você escute o nome de Ragnar com menos encantamento e mais cuidado. Ele inspira, sim, mas também oprime, porque o mito estabelece padrões inalcançáveis para os homens que tentam imitá-lo, para os filhos que tentam superar, para as mulheres que vivem ao redor dessa sombra. Na prática, é difícil conviver com heróis. Você observa os homens da sua aldeia. Alguns usam medalhões com runas. Outros entalham símbolos em suas facas, nas tábuas das portas, nas escotilhas dos barcos. Dizem que é proteção, mas também é lembrança. Um lembrete de quem gostariam de ser, ou de quem acreditam que deveriam ser. Às vezes, essa pressão se torna raiva, arrogância, silêncio, um desejo de provar força onde não há espaço para fraqueza. E você pensa, será que Ragnar era assim? Ou será que apenas foi moldado assim, por necessidade? Você não saberá. Mas talvez, no fundo, isso nem seja importante. Talvez o papel de Ragnar não seja o de ser descoberto, mas o de ser contado, de manter a roda da memória girando, de conectar as histórias dos avós às dos netos, de servir como ponte entre o que se sabe e o que se quer acreditar. Você volta ao trabalho. O fuso gira com ritmo suave. O fio se alonga, uniforme. O fogo estala. A criança dorme ao lado. Do lado de fora, o vento sopra forte, como se repetisse um nome distante. Ragnar. Você fecha os olhos e o visualiza. Não como guerreiro, mas como símbolo. Um nome feito de histórias, erguido sobre dúvidas, sustentado por necessidade, como tantos outros que virão depois. E, com isso, você entende. Ragnar pode ter sido real, ou não, mas o que importa é que ele continua sendo útil. Você acorda ao som da chuva leve. Ela cai fina sobre o telhado da casa longa, e o som se espalha como uma manta úmida sobre tudo. Não há pressa em levantar. O dia parece mais escuro que o normal, como se o céu ainda não tivesse acordado por completo. A casa ainda está silenciosa. As brasas do fogo da noite anterior esfriaram. Você ouve o rangido da madeira quando alguém se move, mas não a conversa, só o som da chuva. Hoje haverá um enterro. A notícia chegou na véspera, passada de boca em boca, como sempre acontece. Um homem velho, um dos anciãos de um vilarejo próximo, morreu durante a noite. Um chefe, segundo dizem. Alguém importante. Alguém que será enterrado com cerimônia. E, talvez, com barco. Você já viu enterros simples. Um corpo enrolado em peles, enterrado com pressa, com uma pedra pequena marcando o local. Mas hoje será diferente. Hoje, dizem que será um enterro como nos tempos antigos. Um navio funerário. A ideia de um corpo sendo levado pelo mar não parece estranha. O mar, para o povo do norte, não é apenas espaço. É passagem, é estrada, é lugar de ida e de volta. E, quando a vida termina, talvez também seja destino. Você já ouviu muitas vezes que os guerreiros vão para Valhalla, mas também já escutou, em voz mais baixa, que os homens bons vão para outro lugar, mais calmo, mais silencioso. Um campo de névoa, talvez. Um salão sem lanças. Um lugar de repouso, não de glória. O navio funerário não é comum. Ele exige madeira boa, tempo, pessoas. Exige um corpo digno, mas também um clã disposto. Há cerimônia, há símbolo, há um desejo de permanência. Você vai até a borda da vila,
onde o corpo já foi posicionado. O barco está encostado na margem do rio, envolto em cordas com folhas secas sob o casco. Dentro dele repousa o velho, vestido com túnica limpa, a barba penteada, os olhos fechados com pequenas pedras. Ao redor foram colocados objetos: uma faca, um broche, uma tigela com mel, um arco, 2 flechas. Pequenas partes de sua vida. Você observa em silêncio. O céu permanece cinza. A água do rio corre devagar. O barco não é grande, mas parece conter mais do que pode. Há quem diga que, nos tempos antigos, navios funerários eram queimados no mar, que o corpo era colocado sobre lenha, com objetos, e o fogo levado com uma tocha enquanto o barco era empurrado, que a fumaça subia e o espírito seguia com ela. Mas aqui, hoje, não haverá fogo. O barco será enterrado. Você assiste enquanto o homem escava uma cova larga e funda, perto da encosta. A terra é úmida, escura. Eles trabalham com cuidado. O barco será colocado ali inteiro. Por cima, serão colocadas pedras grandes, como uma armadura de silêncio. Não é para proteger, é para fixar, para lembrar. E depois, talvez, alguém esculpirá uma runa. Você já viu algumas pedras rúnicas. Elas ficam de pé, solitárias, em campos abertos. Carregam símbolos estranhos, letras que não são letras, curvas que parecem dançar. Mas cada linha tem propósito. As runas não são apenas palavras. São pontes. São mapas. Dizem que uma runa bem escrita pode carregar a alma de alguém, ou protegê-la, ou até mantê-la perto. As runas guardam nomes, datas, feitos. Às vezes, sentimentos, mas quase sempre avisos. A mulher mais velha da vila sussurra que as runas devem ser talhadas em silêncio, que não se pode falar enquanto a faca trabalha, que cada traço precisa de respiração contida, porque uma runa errada atrai confusão, e nenhuma alma merece se perder na travessia. Você imagina quem talhará a pedra do velho, talvez um neto, talvez um amigo, alguém que saiba o suficiente para escrever algo digno, mas simples. Como? Aqui jaz Rolf, filho de Aldor, homem de fala baixa, que segurava bem o remo e ria mesmo com dor. Ou algo ainda mais seco: Rolf morreu, que os deuses saibam quem ele foi. Às vezes, é o silêncio que diz mais. Depois do enterro, todos se afastam devagar. Não há choro alto, nem lamentos, apenas o som das botas molhadas sobre a lama. Cada um retorna à sua casa, ao seu canto, ao seu próximo dever. O barco permanece sob a terra, mas sua forma fica na memória. Durante a tarde, você prepara o caldo. A sopa ferve devagar, e você mistura com uma colher de pau. As palavras do enterro voltam à mente. As runas, o barco, e você se pergunta quantas pessoas já foram enterradas assim. Quantas pedras repousam sob a grama, invisíveis. Quantas histórias ninguém escreveu. O mundo está cheio de túmulos sem nome. Você observa a colher girando. A sopa engrossa. O vapor sobe. Lá fora, a chuva persiste. Mas você sente algo diferente. Um tipo de paz. Uma certeza de que, mesmo invisível, o que foi vivido ainda se move. E talvez, você pensa, seja esse o verdadeiro navio funerário, a memória. Você já viu muitas marcas entalhadas em madeira ou pedra, mas as runas têm algo diferente. Elas não são apenas desenhos. São gestos. Cada traço, cada ângulo, parece ter sido colocado com intenção, como se alguém conversasse com a pedra. Na vila, há uma pedra grande perto do templo antigo, coberta por musgo e tempo. A parte inferior está desgastada pela chuva, mas ainda se vêem alguns sinais. Um, curvado como galho. Um, como 2 raízes unidas. Você não sabe o que significam. Ninguém diz com certeza. Alguns fingem saber.
outros apenas respeitam. As runas pertencem a um alfabeto antigo, chamado Futhark, nome derivado das 6 primeiras letras, F, U, TH, A, R, K. Os escaldos dizem que são mais do que linguagem. São magia contida em forma, que as palavras do mundo comum descrevem. Mas as runas revelam. Você aprende que há runas para proteção, para vitória, para fertilidade, para viagem. Cada uma tem um som, um nome, um espírito. Algumas são traçadas em amuletos de osso, outras em espadas, algumas escondidas dentro de capas de couro, perto do coração. Ninguém escreve runas por vaidade. Cada uma custa intenção. A velha que vive na casa junto ao bosque diz que aprendeu a ler as runas com a avó. Ela guarda pequenos pedaços de madeira, cada um marcado com um símbolo. Em dias de decisão, joga-os sobre um pano escuro. Depois observa. Não diz muito. Apenas balança a cabeça e murmura. Você já a viu fazer isso, certa vez, quando uma criança estava doente. Ela soprou uma das runas, queimou outra e recomendou que colocassem a cinza sob a almofada. No dia seguinte, a febre baixou. Coincidência? Talvez, mas ninguém questiona. Você começa a reparar onde as runas aparecem, entalhadas nas portas, como proteção contra espíritos, em colares de madeira, no cabo de ferramentas importantes, em pequenas pedras no fundo dos bolsos, sempre discretas, sempre com um motivo. Você pergunta: quem criou as runas? A resposta é sempre parecida: os deuses. Mais especificamente, Odin. Segundo os mitos, Odin se enforcou uma árvore durante 9 noites. Não morreu, mas morreu um pouco. Sacrificou a si mesmo e, nesse estado de suspensão entre vida e morte, entre ar e raiz, entre carne e espírito, ele viu as runas, não como palavras prontas, mas como revelações. Ele as capturou, trouxe para o mundo e ensinou aos homens que soubessem escutar. É por isso que as runas não são ensinadas como se ensina um alfabeto comum. Elas são passadas, transmitidas, em segredo, em silêncio, em momentos apropriados. Alguém que tenta aprender sem preparo é visto com desconfiança. Por quê? Como diz a velha, quem não sabe o que uma runa carrega, acaba carregado por ela. Em dias de mercado, você vê viajantes com runas maiores, desenhadas em escudos ou roupas. Algumas são puramente decorativas, mas outras parecem verdadeiras. Você reconhece a runa, símbolo de TYR, deus da guerra e da justiça. A runa, associada ao sofrimento. E a, vista como escudo, proteção contra o invisível. Certa vez, você segura um broche com a runa, que diz representar o cavalo, mobilidade, mudança, liberdade. Você segura por alguns segundos. A textura da madeira, o cheiro da tinta natural, o peso simbólico. Depois devolve. Não é seu. As runas também aparecem nos sonhos. Há quem diga que sonhar com uma runa específica é aviso, um chamado. Outros dizem que não devemos pensar nelas enquanto dormimos, porque nesse estado somos mais abertos e as runas entram. Você não sabe o que pensar, mas uma noite sonha com a pedra antiga da vila. No sonho, ela está limpa, brilhante, e você entende o que está escrito, mesmo sem saber ler. Acorda com uma sensação estranha, não medo, mas presença. Na manhã seguinte, vai até a pedra, senta-se próxima, passa a mão sobre a superfície úmida e diz em voz baixa: ainda estou aqui. Ninguém responde, mas o silêncio parece diferente. As runas também contam histórias, não só de pessoas, mas de povos, de trajetos, de decisões. Algumas pedras narram jornadas. Bjorn atravessou o mar com 20 homens e retornou com 4.
Outras são lamentos. Gunnar caiu em batalha, longe de casa. E outras são celebrações. Tora foi mãe 2 vezes e curou com ervas. Cada frase contém um mundo. Cada linha, uma vida condensada. Você percebe que, entre tantas palavras perdidas, as runas tentam fixar algo. Não o corpo, mas a intenção, a presença, a passagem. Elas dizem, alguém esteve aqui. E, mais que isso, alguém tentou ser lembrado. Numa cultura onde poucos sabem escrever, e menos ainda ler, as runas não são para consumo diário. São para marcação, para permanência, para deixar pegadas no tempo. Você observa os mais velhos caminhando devagar pelo campo. Um dia, talvez um deles também seja enterrado com uma pedra, com poucas palavras, talvez nenhuma, talvez um símbolo só, talvez a runa, símbolo de lar, ou a símbolo de homem, uma letra apenas, mas com tudo que importa dentro dela. Você volta para casa. Na parede próxima à entrada, traça com o dedo uma runa invisível, não com faca, não com tinta, apenas com intenção. E ao fazer isso, entende, as runas não precisam durar na pedra. Às vezes, basta que durem em você. Nem todas as histórias vikings chegaram até você por voz. Algumas vieram da terra, do silêncio escuro sob os campos. Foram reveladas não por palavras, mas por paz. Por mãos que escavaram e encontraram. Tempo petrificado. Você se lembra do que ouviu sobre os navios funerários, histórias contadas ao redor do fogo. Barcos enterrados com homens importantes, com mulheres reverenciadas, com objetos preciosos. Mas é diferente quando sabe que eles existiram mesmo, que foram encontrados, que ainda estão entre nós, mesmo sob vidro e luz artificial. Oseberg. Esse é o nome que agora circula entre os mais curiosos da vila. Dizem que, muito ao sul, escavadores encontraram um barco grande, quase intacto. Dentro dele, 2 esqueletos femininos, 2 mulheres enterradas com riquezas. Tapetes, trenós, carruagens, baús, ferramentas, sementes, itens do dia a dia e símbolos de poder. E, ao lado, criaturas sacrificadas, bois, cavalos, até mesmo cães. Tudo para acompanhá-las na travessia. O barco de Oseberg é impressionante não apenas pelo tamanho, mas pela beleza. O casco entalhado com curvas graciosas. A madeira escura, marcada pelo tempo, mas ainda firme. Um navio feito não apenas para navegar, mas para honrar. Quem eram essas mulheres? Ninguém sabe com certeza. Uma era mais velha, a outra mais jovem. Talvez mãe e filha, talvez senhora e serva, ou talvez 2 líderes. 2 almas que, em vida, comandaram, influenciaram, inspiraram. A ideia de uma mulher sendo enterrada com tamanho respeito não lhe parece absurda. Você já conheceu mulheres assim, fortes no silêncio, firmes no gesto, que sabiam como mover o mundo com os olhos, que não precisavam de espada para serem temidas. Mas, mesmo assim, é raro ver isso registrado. A história sempre parece guardar mais espaço para os que empunharam armas do que para as que acenderam fogueiras. A outra grande descoberta veio de Gokstad, um navio funerário, dessa vez com um homem. O corpo estava em posição de honra, cercado por escudos, armas, animais. Tudo feito para impressionar, para eternizar. A tumba estava fechada havia mais de 1000 anos. E, ao ser aberta, ainda carregava o cheiro do passado. Um ar denso, como se o tempo tivesse parado ali dentro. Você imagina os arqueólogos de séculos depois, debruçados sobre ossos, tecidos corroídos, fragmentos de escudos, tentando reconstruir vidas, imaginando vozes, reconstruindo gestos. Talvez seja essa a maior diferença entre mito e arqueologia.
O mito grita, a arqueologia sussurra, mas ambos contam histórias. Os navios funerários encontrados não servem apenas para provar que as histórias têm fundo real. Eles também mostram que a morte, para os vikings, era uma continuação, não um fim. Que preparar o corpo para a jornada era tão importante quanto preparar o corpo para a batalha. Que o enterro era, em si, uma declaração. Esta pessoa viveu e merece ser lembrada. Você pensa em como esses barcos foram enterrados com tanto esforço, cavados à mão, cobertos de pedras, de madeira, de terra. Como objetos preciosos foram deixados ali, sem intenção de retorno. Em uma época em que nada era desperdiçado, isso dizia muito. A memória, para os vikings, custava caro. Você se pergunta o que deixariam com você. Uma colher de pau? Um novelo de lã? Um pedaço de pedra com a inicial do seu nome? Talvez nada. Talvez apenas o gesto. O cuidado com o corpo. O silêncio ao redor da cova. A casa longa onde você vive tem um canto onde as mulheres mais velhas guardam tecidos antigos, restos de objetos de quem já partiu. Não por valor material, mas porque lembrar também é uma forma de respeito. Às vezes, uma delas pega uma túnica velha e diz, essa era de Runa, que fiava melhor que qualquer uma. E, por um instante, Runa está ali. Você imagina como será quando alguém disser seu nome. Talvez seja assim também com os barcos de Oseberg e Gokstad. Talvez, ao entrar no museu onde estão, as pessoas não vejam apenas madeira velha. Talvez sintam, mesmo que por um segundo, que ali viveu alguém, que ali existiu vida. A arqueologia nos dá fragmentos, mas é o silêncio entre os fragmentos que mais fala. Os navios túmulo também mostram a importância do ritual, do fazer com intenção. Enterrar não era apenas cobrir, era preparar, era criar um espaço entre o mundo dos vivos e dos mortos, um limiar, e os objetos enterrados, colheres, instrumentos, tecidos, animais, não eram apenas presentes, eram companhia, talvez para que a alma não ficasse sozinha na travessia. Às vezes, você sente que vive entre essas camadas, entre o mundo de agora e o mundo que foi, entre a sopa que ferve no fogo e a pedra que descansa no campo. Você ouve as histórias, mas também ouve o silêncio, e sabe que a verdade nos dois. À noite, deitada em seu leito de palha, você imagina um navio navegando sob a lua, sem remos, sem vela, apenas levado pela corrente. Dentro dele, alguém de olhos fechados, cercado por símbolos, indo, devagar, para um lugar que ninguém conhece. Você não sabe se isso acontece mesmo, mas gosta de pensar que sim. A madeira apodrece com o tempo, mesmo a mais resistente, mesmo a mais tratada. O ferro enferruja, o couro racha, a lã se desfaz. As palavras, se não forem passadas, somem como neblina. E, ainda assim, algumas coisas permanecem. Você se pergunta o que, exatamente, sobrevive. O corpo sabe que não. Os objetos, talvez por um tempo. Mas e o gesto? A intenção? A escolha de uma pedra? De um símbolo? De uma cor? Será que isso também pode atravessar os séculos? Os navios funerários, agora protegidos em museus, não navegam mais, mas ainda são barcos. Você vê as curvas do casco, os entalhes nas bordas, o modo como a proa se levanta, orgulhosa, mesmo enfraquecida pelo tempo. São restos, sim, mas também são testemunhas. É estranho pensar nisso enquanto torce um pano molhado sobre a pia de madeira. A tarefa é simples, cotidiana, e, no entanto, ela também carrega um traço de permanência. Alguém já fez esse gesto antes de você, talvez com as mesmas palavras mudas na cabeça, talvez com a mesma leve dor nos ombros, talvez com a mesma sensação de cansaço e significado ao mesmo tempo.
As runas gravadas em pedra duram mais do que as palavras ditas, mas ambas servem ao mesmo propósito: lembrar. E você percebe que lembrar é um ato ativo. Não acontece por acaso. É preciso contar, repetir, marcar. Certa vez, a velha da vila lhe disse que não se deve guardar tudo, que parte do que vivemos precisa ser deixada para trás, senão pesa demais. Mas outra parte, aquela que arde por dentro, deve ser guardada com cuidado, e de vez em quando deve ser contada. Você imagina alguém, daqui a muito tempo, desenterrando algo seu. Um utensílio de madeira, um pedaço de tecido, um caco de cerâmica, e se perguntando quem foi a pessoa que o usou, que som ela ouvia, o que comia, em que acreditava. Talvez nunca saibam seu nome, mas talvez sintam sua presença. Como agora, você sente a de tantos outros. A terra guarda mais do que se vê. Sob cada campo há camadas de histórias, e cada camada tem sua linguagem. Às vezes é barro, às vezes é carvão, às vezes é uma curva na madeira que só faz sentido quando tocada com a ponta dos dedos. Os arqueólogos modernos descrevem os túmulos com precisão, medem, fotografam, catalogam. Dizem quanto mede o navio, que tipo de árvore foi usada, de que animal era o couro, mas não conseguem descrever o que sentiu quem enterrou aquele corpo, ou o silêncio que se fez depois. Você acredita que esse silêncio é parte da história também, e que ele fala. Nas casas longas, a madeira rende diferente quando chove. Nas pedras rúnicas, a chuva escorre como lágrima. Nos campos, o vento dobra o capim do mesmo modo há séculos. É tudo muito sutil, mas constante. Você começa a perceber o quanto a vida dos vikings estava ligada ao tempo, ao ciclo, ao retorno. A cada estação que passava, algo se repetia. E nesse repetir, havia ritual, havia intenção, havia uma busca por permanência, mesmo sabendo que nada, de fato, dura. As runas não eram um pedido para durar para sempre. Eram um lembrete de que se viveu. E isso basta. As cerimônias de enterro, com barcos ou não, carregavam esse mesmo espírito. Não eram apenas homenagens, eram registros. Essa pessoa passou por aqui. Teve um nome, um corpo, uma voz. Agora vai embora. Mas nós não esquecemos. Você pensa nas palavras que mais ouviu em sua vida. Acorda, traz lenha, vigia a panela, remenda isso. Não fala alto. Palavras comuns, funcionais, poucas voltadas à memória. Mas mesmo essas deixam marcas, porque são elas que sustentam os dias, que mantêm a vida em pé até que a morte venha. E, com sorte, com algum silêncio e algum respeito, o nome seja lembrado. Você já não vê mais tantos barcos funerários. Talvez a madeira esteja mais escassa. Talvez o tempo esteja mais apressado, mas os gestos continuam. Um objeto colocado na cova, um nome sussurrado, uma pedra marcada, e mesmo quem não tem túmulo ganha espaço na memória coletiva. Ela afiava bem. Ele consertava botas. Ela sabia onde achar cogumelos. Isso é história. Sem polpa, sem espada, mas com verdade. Você se deita, e enquanto olha o teto escurecido pela fumaça, pensa em tudo que viu, nas histórias de Ragnar, nos filhos dele, nos enterros, nas pedras, nas runas, no que é dito, no que é calado, e percebe que o tempo é como um rio, e que a vida é o barco. A sopa está pronta, mas você ainda não comeu. Espera. Observa a fila diminuir. O caldeirão é grande, mas há muitos estômagos. E colher demais enfraquece o caldo. Você segura sua tigela de madeira com as duas mãos e aguarda. Sempre aguarda. O cheiro da sopa é o mesmo de sempre. Nabos, um osso fervido, talvez um pouco de cebola, se o mercado teve sorte. A casa é de pau a pique,
com teto baixo e paredes que parecem escorrer quando chove. A palha que cobre o telhado tem buracos, pequenos, mas suficientes para deixar o frio entrar em noites de vento. Você divide o espaço com sua mãe, 2 irmãs e um irmão que ainda mama. Também há ratos. Não dividem, mas tomam. Na parede, pendurados, pedaços de tecido remendados. Um pedaço de corda. Um saco com farinha. Uma concha rachada que ainda serve. Tudo tem uso. Tudo tem história. Tudo é passado de mão em mão até virar pó. E mesmo o pó, se for do lugar certo, vira remédio. Você é parte da base, do que sustenta o mundo. Se as terras não forem aradas, se os animais não forem alimentados, se a lenha não for cortada, o resto desmorona. Mas seu nome raramente é dito nas festas. E quando é murmurado, como quem pede desculpa por lembrar que você existe. Enquanto espera sua vez na fila da sopa, você escuta risadas vindo de longe, da casa longa onde mora o Jaro. Lá, a carne não é ocasional, é abundante, assada, cozida, fumada, servida em tábuas de carvalho, cortada com facas afiadas. Há canecas de cerveja, de hidromel, de leite fresco. Há música, tambores e às vezes até poesia. Você nunca entrou lá. Já a viu por entre as frestas quando criança. As tapeçarias nas paredes, as peles no chão, o cheiro diferente, forte, mas não ruim. Cheiro de gordura e poder. Cheiro de quem pode escolher. Seu pai contava histórias de quando Jaro distribuiu pão em tempos de fome. E todos aplaudiram. Mas foi seu pai quem plantou o trigo. Quem colheu com os dedos calejados. Quem perdeu um dedo para o frio. E não foi aplaudido por isso. A diferença entre as casas é de madeira, mas também de memória. Quem nasce perto do trono aprende a falar cedo, a andar ereto, a não sujar as roupas. Quem nasce perto do chão aprende a ouvir, a esperar, a esconder fome com água. Mesmo os deuses parecem saber quem é mais ouvido. Thor, Odin, Freyja, os nomes mais invocados. Mas e os esquecidos? Os que protegem a chuva, a colheita, os que acompanham o parto silencioso. Esses vivem nos murmúrios. Como você. Hoje é dia de festa para o Jaro. Uma vitória naval, dizem. Um tratado firmado. Ou talvez só mais um inverno vencido. Na casa longa, o banquete começou antes do sol se pôr. Você escutou o gado sendo abatido, o som seco, o riso dos homens que não precisam limpar depois. Na sua casa, o jantar será o caldo ralo de sempre, mas com uma fatia de pão, o que já é motivo para agradecer. Você observa como o mundo se divide em níveis que ninguém ensina, mas todos aprendem. A colher de quem serve é sempre menor do que a de quem manda, e o prato de quem espera sempre vem com menos. Mas a beleza, mesmo assim, a tigela rachada que aquece suas mãos, o pano que sua avó costurou, a história contada ao pé da cama, a vela feita com gordura reciclada, a risada que escapa quando o pão cai e espanta o gato. São pequenas alegrias, quase nada, mas são suas. Você já viu filhos de Jaro chorarem por um brinquedo quebrado, e filhos de servo sorrirem com um graveto curvado. Felicidade não segue classe, só frequência. O banquete da casa longa vai durar horas. Haverá dança, discussões sobre terras, história de batalhas contadas com exagero e, no fim, talvez uma canção. Na sua casa, o silêncio chega mais cedo. Quando todos se deitam, você ainda sente o cheiro do caldo nas roupas. Ainda ouve, ao longe, a música abafada, mas também escuta a respiração dos seus. O som leve, quase orquestrado, é a música da sobrevivência. A lenha que aquece seu canto é pouca, mas arde. A manta que cobre seu corpo é fina, mas cobre. E, por um instante, você pensa que talvez isso também seja um tipo de banquete.
Um banquete humilde, silencioso, sem carne, mas com presença. O teto é alto, sustentado por vigas de carvalho. No inverno, a fumaça da fogueira central sobe devagar, filtrada por uma abertura estreita no topo. Às vezes, o vento sopra para dentro e o salão parece respirar. O jarro está sentado no banco elevado, forrado com pele de urso, as costas eretas, os olhos fixos na chama. Você está na pele dele agora. A mesa em frente está posta. Hidromel em taças entalhadas, carne ainda soltando vapor, pão de centeio escuro, manteiga espessa, queijo curado. Tudo veio de terras suas, ou melhor, terras que ele controla, porque o jarro não planta, não colhe, mas decide quem o faz. Os olhos dos homens na mesa observam, esperam um gesto, uma palavra. Há soldados, conselheiros, um caule prepara a próxima canção. O jarro os ouve, mas não com atenção total. Ele está acostumado a ser ouvido mais do que escutar. Há uma armadura ao fundo, pendurada como troféu. Não foi usada hoje. O jarro prefere túnica limpa, sem poeira de batalha. Suas lutas são outras agora. Tratados, disputas de fronteira, pedidos de tributo. É poder sem espada na mão, mas com ela sempre ao alcance. O cheiro do salão é diferente do das casas pobres. Aqui, a gordura queimando devagar, ervas secas penduradas nas vigas, o leve odor de lã limpa e couro caro. O calor é constante, mantido por brasas distribuídas ao longo do salão. Mas há algo mais sutil, o cheiro da atenção. O jarro não anda sozinho. Cada gesto é observado, cada palavra é interpretada, cada falha amplificada. Ele aprendeu cedo que o topo é um lugar estreito, frio, mesmo cercado por fogo, e que toda cadeira de poder é também uma armadilha. Ele se lembra da juventude, do pai, dos castigos por falas fora de hora, das lições sobre o olhar firme, o punho contido, de como aprendeu a dominar sem erguer a voz, de como percebeu que respeito, muitas vezes, é medo bem disfarçado. O cal começa a cantar. A voz sobe, cortando o murmúrio. A música fala de uma batalha, de um mar tempestuoso, de um jarro antigo, talvez mitológico. O salão escuta em silêncio, mas o jarro pensa em outra coisa. O inverno se aproxima e as reservas não são tão grandes quanto gostaria. Ele calcula: se aumentar os tributos agora, perderá apoio. Se não aumentar, não terá o que prometer aos aliados. Governar é pesar, medir, ceder. Não a vitória completa. Só acordos temporários. Na extremidade do salão, mulheres circulam com jarras. Não falam alto. São rápidas, eficientes. Sabem que a presença delas aqui é tolerada, mas não central. Há outra sala onde se sentam depois, longe das decisões. O jarro já tentou mudar isso uma vez. A resistência foi sutil, mas firme. Algumas estruturas não se movem com força, apenas com tempo. Ele olha para as tapeçarias. Histórias bordadas, deuses em batalha, animais fantásticos, navios que cruzam mares sem fim. Não há tapeçarias que mostrem o cansaço do poder, nem a dor nas costas, nem o arrependimento por decisões mal tomadas. Você percebe que até os jarros têm sombras. A comida esfria devagar, o hidromel perde o gás, mas os olhos continuam sobre ele, e ele mantém a postura. O jarro aprendeu que a autoridade é feita tanto de presença quanto de ausência, de quando falar e de quando calar. Ao fundo, o som de uma criança rindo. Um dos filhos. O jarro sorri, mas não se vira. É cedo para demonstrar ternura. Ainda mais em frente é quem pode usá-la contra ele. Há tempo para tudo. E, hoje, é tempo de comando. Quando a refeição termina, há aplausos. Não por ele, mas pela música, pela comida. Mesmo assim, os olhos se voltam para o banco elevado. O jarro se levanta, agradece, diz poucas palavras.
A voz é firme, pausada, como o mar antes da tempestade. Ele caminha devagar, cumprimenta dois aliados, toca o ombro de um jovem guerreiro. Cada gesto é calculado, mas feito com naturalidade ensaiada. O Jaro não improvisa. Ele vive um papel que aprendeu a vestir como a própria pele. No quarto, mais escuro e silencioso, ele tira as botas, senta na beira da cama, respira fundo. Por um momento, fecha os olhos. Ninguém observa aqui. Ninguém espera nada. É breve, mas é dele. Você percebe, nesse silêncio, que até o poder cobra um preço. O Jaro é servido antes de todos, mas também come sozinho. É o fim da colheita, tempo de agradecimento. O salão grande foi preparado para a ocasião. Tochas foram acesas mais cedo. Há flores secas penduradas nas vigas, peles limpas cobrindo os bancos, e o grande caldeirão de fel fervilha desde o meio-dia. Um boi foi sacrificado, um privilégio raro. Talvez este seja o único banquete em que você, um servo, pode sentar-se no mesmo espaço que o Jaro. Mas isso não significa que você estará na mesma mesa. O salão é comprido, e nele há 3 áreas bem distintas. O centro, onde está o Jaro e sua família, cercado pelos seus mais fiéis aliados. À direita, os homens livres, pequenos proprietários, guerreiros em descanso. E à esquerda, os que servem, como você. A madeira do chão é a mesma, as paredes, iguais. Mas a distância entre os bancos e a fogueira central mostra o quão longe estão uns dos outros no mundo invisível das castas. Você se senta com cuidado. Usa sua melhor túnica, lavada no rio e remendada pela avó. O cabelo foi preso com um pequeno fio de linho trançado. Seu prato é de barro. A colher, de madeira com uma lasca no cabo. O cheiro da carne chega até você, mas o seu pedaço será pequeno e mais osso do que músculo. Ainda assim, há certa honra em estar ali, estar presente, escutar, ver, sentir o calor da fogueira e a vibração do salão. Não é um lugar habitual, mas é dado, por algumas horas, como gesto de benevolência. O Jaro se levanta, o salão silencia. Ele fala de gratidão, das bênçãos dos deuses, da força da comunidade. Cada frase soa bem construída, como se já tivesse sido ensaiada dias antes. Ele não fala com você diretamente, mas você escuta mesmo assim. Depois, a comida vem. Primeiro para o centro, depois para os lados. Pratos fumegantes, cestas com pão fresco, jarras de cerveja, travessas com raízes assadas. Mas a proporção muda conforme se afasta do centro. No seu canto, os pedaços são menores. A gordura já derreteu. A cerveja vem diluída. Ainda assim, você come com reverência. Observa como os homens do meio usam facas com cabos entalhados, como limpam a boca com panos bordados. Na sua mesa, compartilham guardanapos improvisados e se revezam nas porções. A conversa entre os homens livres é viva. Discutem terras, colheitas, trocas. Alguns têm orgulho na voz, outros escondem dívidas. Um deles fala de um barco novo. Outro, da filha que vai se casar com um fazendeiro mais próspero. Você ouve e mastiga devagar. Na mesa central, há música. Um cal toca uma flauta curta. Um jovem começa a declamar um poema. Os rostos mais próximos do Jaro riem antes mesmo da piada terminar. É um riso que parece mais ensaio do que resposta verdadeira. Você se vira discretamente. Observa o Jaro. Ele come com parcimônia. Nunca se apressa. A esposa dele está ao lado, vestida com um vestido azul escuro e um broche dourado preso no ombro. Ela observa mais do que fala. Um gesto com o dedo faz uma jovem serva trazer mais vinho. Você reconhece a serva. Trabalha com você nas tarefas do campo. Mas ali, com as mãos ocupadas em servir, parece invisível. Desliza entre os bancos como sombra treinada. Evita pisar alto, respirar forte.
Você sabe que, se derrubar algo, talvez nunca mais a chame para entrar no salão. As crianças do Jaro comem em silêncio. Foram treinadas para isso. Um menino pequeno deixa cair um pedaço de pão e leva um olhar firme da mãe. Você se lembra de como sua irmã mais nova lambeu a sopa derramada na terra para não desperdiçar. No seu canto da sala, alguém começa a cantar. É uma melodia simples, de colheita, talvez ancestral. Logo, outros se juntam. A voz é baixa, mas firme. Uma harmonia de quem planta junto, carrega junto, chora e ri no mesmo barro. O Jaro não manda calar. Ele ouve. Por um instante, seus olhos passeiam até o canto da sala. Você acha que ele sorri. Ou talvez imagine. Às vezes, o que se deseja ver aparece nos rostos dos outros como reflexo do nosso próprio anseio. Mais tarde, sobremesas aparecem. Pão com mel, frutas secas, mas só para o centro e parte da direita. Na sua mesa, raspa o fundo da tigela. Um pedaço de maçã passa de mão em mão. Ainda assim, agradecem, porque foi mais do que o normal. E às vezes, só estar ali é o suficiente. Quando a música aumenta e alguns dançam no centro do salão, você observa. Não dança. Não hoje. Está cansado e amanhã o campo chama cedo. Mas o coração guarda aquele instante, o calor do fogo, o cheiro da cevada, o brilho do metal, o som do riso que nunca é seu, mas ecoa por todo o salão. E quando, enfim, a noite termina, você sai devagar, sem fazer barulho. O frio da noite te envolve. O céu está limpo. Você olha para cima. Nenhuma estrela sabe seu nome, mas elas te veem assim mesmo. O banquete acabou. Os bancos estão vazios. As brasas dormem sob a cinza. E o salão escurece devagar, como se a madeira voltasse a absorver tudo o que viu. Os risos, os murmúrios, os silêncios, os olhares que jamais se cruzaram de verdade. Na manhã seguinte, as pegadas no chão de terra batida ainda estão lá. Passos pesados dos senhores, marcas leves das criadas, a esteira trançada ainda torcida no canto. Você está de volta ao cotidiano, mas algo do que presenciou permanece. Uma sensação difusa de ordem, não imposta, mas aceita. Você caminha pelo vilarejo. O sol ainda se esconde. O vapor da respiração escapa como sinal de que o corpo está desperto antes da mente. As casas são pequenas, os telhados baixos. Cada porta leva uma vida apertada, mas conhecida. As pessoas saem uma a uma, sem pressa, sem fala. O Jaro está no alto da colina. Sua casa tem vista ampla, mas ele não olha para baixo. Ele está ocupado com mapas, contas, presságios. Do lado de cá, ninguém se pergunta muito o que ele faz. Só se espera que continue fazendo. Perto do estábulo, uma criança carrega um cesto com pedaços de pão ressecado. Vai alimentar os porcos. Você observa e percebe. Ela faz o mesmo que a mãe fazia e que a avó já havia feito antes. Os gestos são herdados, assim como os limites. Ao meio-dia, as roupas estão estendidas nos mesmos varais. Os calçados, alinhados na entrada. A lenha, empilhada com cuidado. A rotina é um idioma que todos falam, mesmo sem entender sua origem. O Jaro não visita os campos, mas todos sabem que ele sabe. A estrutura é mantida por um tipo de confiança silenciosa, não no homem, mas na ideia dele, na certeza de que a distância entre lá e cá não muda facilmente, e talvez nem deva mudar. Você se lembra da noite anterior, das taças douradas, do vinho que nunca chegará à sua boca, mas também da música compartilhada, da fagulha de sorriso, dos olhos que, por um instante, cruzaram o seu sem ameaça. Não há revolta em você, só cansaço e compreensão. A sociedade não se sustenta por causa da força, mas porque todos conhecem seu papel e o repetem como quem reza, mesmo sem fé.
Ao cair da tarde, você vê o filho do Jaro montando um cavalo jovem. Ele cavalga sem esforço. O animal foi treinado para obedecer com um simples toque de calcanhar. A sela é bordada. O garoto tem talvez a sua idade, mas jamais calçou o mesmo tipo de bota. Nunca conheceu bolhas ou terra entre os dedos. Vocês se encaram por um breve instante. Ele ergue o queixo, quase como um gesto de saudação. Você apenas continua andando, porque o sol está baixando, e há carne para salgar, feno para virar e brasas para reacender antes da noite. Na sua casa, o teto pinga devagar. Há um buraco perto da viga. A mãe diz que vai arrumar quando der. O pai amarra mais uma corda na porta. O irmão mais novo esfrega uma panela com areia. Tudo é simples, mas funciona. O jantar é feito de peixe seco e mingau de cevada. Há risos contidos. A irmã conta que viu um passarinho azul perto do poço. A avó diz que é sinal de um inverno menos cruel. Alguém bate na porta. É o vizinho pedindo brasa acesa. Você oferece sem hesitar. E nesse gesto pequeno, percebe-se um tipo de riqueza que não mora no salão do Jaro. A noite cai. O vento sopra entre as frestas da madeira, mas há cobertas de pele e o calor dos corpos próximos. As crianças dormem juntas. Os adultos cochicham sobre o que farão amanhã. Os ciclos continuam. No topo da colina, o Jaro também recolhe. A chama na sua janela ainda brilha. Talvez ele também sinta o peso do dia. Talvez, sozinho, perceba que sua cadeira é larga, mas fria. Que o silêncio que o cerca é mais espesso. E que o mundo só gira porque todos fingem não ver os fios invisíveis que o sustentam. Você fecha os olhos. Não sonha com castelos nem com coroas. Sonha com colheitas fartas, com sapatos novos, com um dia sem dor nas costas. E com noites como esta, em que tudo, apesar de pouco, parece suficiente. E assim termina mais um ciclo. O Jaro dorme, o servo também. O campo respira, o frio chega devagar. E a história se repete, não porque é imposta, mas porque ninguém aprendeu ainda a sonhar com outra diferente. Agora, você pode respirar fundo. A fogueira já apagou. O machado foi pendurado e a chuva fina que cai lá fora já não importa mais. Por 2 horas, você caminhou entre salões de madeira e campos de cevada, viu com olhos lentos o mundo das mulheres vikings, tocou a aspereza das tarefas, sentiu o frio do fiord que chega até os ossos, mesmo quando não há vento. Viu a noiva que nunca escolheu o marido. Viu o pai que negociava a filha como se fosse uma peça de terra. Viu o irmão que ria, porque não era ele que ia embora. Viu a mãe que sussurrava conselhos em voz baixa, como se ainda houvesse espaço para ternura naquele mundo duro. Depois caminhou com Ragnar, ou talvez com a ideia de Ragnar, e entendeu que até os heróis mais celebrados, mesmo os mais cantados em canções, vivem entre a névoa da história e a fumaça da lenda. A linha entre o que foi e o que sonhamos que foi é tênue, e tudo o que resta é uma pergunta calma. O que isso nos ensina? Você espiou dentro de túmulos, leu runas apagadas pelo tempo, viu oferendas colocadas com mãos trêmulas, uma moeda, um broche, uma espada quebrada, e se perguntou, como quem contempla o mar, será que alguém também deixará algo por você, um dia? Ou o que você é, já é suficiente para deixar marcas invisíveis? E por fim, você esteve no salão do Jaro, não como convidado, mas como presença discreta. Viu o luxo que não pode tocar, o vinho que não pode beber, mas também viu os olhos que se cruzam em silêncio, os sorrisos contidos, os gestos herdados, e percebeu que a vida, mesmo dividida em partes desiguais, compartilha um chão comum, o frio que é igual para todos, a fome que se anuncia da mesma forma, o sono que chega, seja qual for o travesseiro. Se há algo que essa viagem trouxe, não foi agitação, nem grandes revelações. Foi apenas um espelho fosco, uma lembrança de que a história é feita de gente,
Gente que acordava cedo, que tinha medo da dor, que olhava para o céu esperando resposta, que sonhava com liberdade mesmo sem conhecer o nome dela. Talvez agora você sinta o corpo mais leve, o coração menos apressado. O presente ganhou contorno e o passado, textura. É possível que, lá no fundo, você agradeça por ter nascido num tempo com cobertas macias, paredes sólidas e escolhas que, mesmo difíceis, são suas. Mas, acima de tudo, talvez o que fique seja um tipo de respeito, não por grandes conquistas, nem por nomes eternizados, mas por aquelas vidas que não foram contadas em livros, que não estão nas sagas, que não têm estátuas, mas que existiram assim mesmo, em cada colher de mingau, em cada respiração fria antes do amanhecer. Você não precisa lembrar de tudo que ouviu, não precisa manter as imagens nítidas, nem os nomes em ordem. A memória, quando relaxada, se desfaz como neve tocando a pele. Tudo bem. O importante é que você caminhou e agora pode descansar. Feche os olhos, se ainda não fechou. Deixe o som apagar devagar, como uma tocha ficando sem óleo. O passado pode dormir por enquanto, e você também. Boa noite.